Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao estudo das orações subordinadas substantivas, ok? Dentro do nosso conteúdo, esse tópico refere-se a aspectos linguísticos da língua, obviamente, e como estamos no nono ano, nós vamos continuar a classificação sintática das orações no período composto. Se vocês lembram bastante o nosso início de ano, nós fizemos uma revisão com vocês bem completa sobre o período simples. Estão lembrados? O termo sintático sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, enfim, falamos de todos os termos sintáticos no período simples. E aí passamos a estudar o período composto, que nada mais é... Bom, quando a gente está no período simples, são termos sintáticos organizados em torno de um verbo, certo? No período composto, nós também vamos ter termos e orações organizados em torno de um verbo. Então, por isso o período é composto, porque no lugar de um que antes era um termo sintático, né? Simples, sem oração, no período simples, no lugar dele, nós vamos substituir esse termo por uma oração, que vai ter a mesma função sintática, né, do que seria no período simples. Beleza? Então, nós já passamos por algumas classificações e as orações substantivas, vocês vão perceber que a gente vai precisar bastante daquele conteúdo que nós estudamos no início do ano, dos termos no período simples, para conseguir classificar de maneira bem tranquila essas orações subordinadas. Beleza? Então, vamos lá. Todo mundo tá com o livro aí já? Português, linguagens, nono ano. Por favor, peguem o livro na página 35 para a gente começar. Bom, as orações subordinadas substantivas construindo o conceito. Tirinha. As redes sociais estão cheias de violência, crimes, mentiras. Nunca pensei que fosse chegar a esse ponto, mas estou pensando em me refugiar no mundo real. Bom, essa é uma tirinha, e aí voltando um pouquinho sobre a característica do gênero. A tirinha, ela vai trazer uma narrativa curta e vai trazer uma quebra de expectativa no final dessa narrativa, né? No final desse texto. A quebra de expectativa nós chamamos de humor. Então, lembrando, humor não é quando a gente dá risadas, eu acho engraçado. Pode, sim, gerar algo engraçado, pode trazer a risada, né, do leitor. Mas o humor, tecnicamente falando, é quando você rompe com a expectativa que vinha sendo construída ao longo da narrativa. Então, quando a Joaninha tá lá, as redes sociais estão cheias de violência, crimes e mentiras, nunca pensei em chegar a esse ponto, mostrando que na sociedade contemporânea, atualmente, a gente está muito focado as questões das redes sociais, internet e tudo mais. Então, o que a gente pensa? Ela vai tentar resolver esse problema aí também pelas redes sociais. E aí ela quebra a expectativa quando ela diz: eu estou pensando em me refugiar, em me esconder no mundo real. Ou seja, a quebra de expectativa consiste exatamente no inverso do que se está vivendo, né? Muitas vezes para a fuga da realidade, a fuga de viver o que é real, muitas vezes as pessoas buscam na internet, né? Se refugiam na internet, vão pensar em outras coisas, vão ler textos interessantes, às vezes nem tão interessantes, mas vão lá, né? Perder o tempo lá na internet para não ter de viver os problemas do mundo real. E aí a Joaninha, nessa tira, traz justamente uma análise oposta ao que a gente está acostumado, que é: tô tanto na internet, e na internet já tá tão ruim, tão problemático, abrir internet hoje gera um caos, né, porque só tem notícias ruins, crimes, mentiras, violência, então a gente vai correr e vai se refugiar no mundo real, que pelo menos a gente não tem que conviver com as informações da internet, tá? Então a quebra da expectativa consiste justamente nisso, na inversão do comportamento que se tinha. Né? A fuga agora passa não mais do mundo real para a internet, agora da internet para o mundo real. Se a gente for analisar, né, pessoal, hoje em dia a coisa tá tão feia que a gente liga a televisão, ou mesmo vai para a internet, acessa as redes sociais, a gente chega a ficar triste. Né? Tanta informação que você fala: ai meu Deus, deixa eu desligar isso aqui, vou dar um tempo de TV, vou dar um tempo de internet, uns 2 dias para poder me recuperar.
Então, embora quebre a expectativa e seja engraçado, talvez seja um momento que a gente esteja vivendo hoje, né? Com algumas notícias que não são tão legais e às vezes a gente opta até por se afastar desses meios tecnológicos que traz algumas informações. Beleza? Então vamos para o nosso mundo real, que neste momento nesse momento são as orações subordinadas, beleza? Então vamos embora, pessoal. Vamos baixar um pouquinho aqui, eu vou ficar sumida até chegar no exercício, daqui a pouco eu apareço, tá? Vamos resolver as questões a seguir referentes à tirinha. Voltei. Vamos lá, questão 1. A Joaninha faz uma reflexão nos 3 quadrinhos. Letra A. Qual é o tipo de... antes da gente voltar, tá? Só mais um minutinho antes da interpretação. Lembrando, tirinha é um gênero textual. E a tirinha pertence à tipologia narrativa e expositiva. Ela traz uma história e, no meio dessa história, algumas informações também. Beleza? Personagem é a Joaninha e ela reflete, ou seja, ela tá sozinha nos 3 quadrinhos, pensando, refletindo sobre a vida. Letra A. Qual é o objetivo da reflexão da Joaninha anunciado no primeiro quadrinho? Então vamos voltar lá um pouquinho. Qual o objetivo da Joaninha anunciado no primeiro, a reflexão anunciada no primeiro quadrinho? As redes sociais estão cheias de violência, cheias de crime. Qual a reflexão? Que as redes sociais estão de fato retratando, né, o que a gente encontra lá são violências, crimes, mentiras, são notícias que não são legais. Depois, a avaliação que ela faz é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. A avaliação que ela faz das informações, pessoal, é positiva ou negativa? As informações são negativas, né? Quando a gente fala que tem violência, que tem crime, que tem mentira, então a avaliação é negativa. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Letra B de Bosque. Achei. Explique como a afirmação do terceiro quadrinho contribui para a construção do humor da tira. Bom, então como eu expliquei para vocês, a construção do humor, ele se dá não necessariamente o leitor precisa rir, né? O ouvinte, né, quem estava ouvindo a história precisa rir. A construção do humor é quebra da expectativa. E a quebra da expectativa nessa tirinha é justamente inverter a lógica que se tinha anteriormente. Que lógica era essa? Muitos indivíduos iam para a internet para se refugiarem da vida real. A vida real está muito problemática, eu tenho muitos problemas, eu tenho que tomar decisões, não quero pensar nisso, vou para a internet, busco um joguinho, busco uma informação, busco uma imagem e fico navegando ali na internet. Hoje, ao navegar na internet, a gente encontra tantas informações, né, negativas que a gente quer se refugiar no mundo real. Então, a quebra não queremos mais a fuga na internet, que era um entretenimento. Queremos agora a vida real, que deve estar um pouco mais suave, mais leve do que a internet. Beleza? Então, vamos embora. Questão 2. Deixa eu colocar bem aqui em cima, porque aí eu já posso aparecer para vocês. Tchaca, tchaca. Beleza? Releia as falas do segundo e do terceiro quadrinho, respectivamente, e observe a estrutura que essas falas têm. Nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. E a outra, estou pensando em me refugiar no mundo real. Bom, antes de a gente começar a análise propriamente dita sugerida aqui pelo livro, pela questão, vamos lá. Aqui nessa estrutura, nessa primeira estrutura que passam pra gente, né, que aparece aqui, nós temos quantas orações, pessoal? Vamos marcar? Eu tenho o verbo pensei, fosse chegar, a gente está numa locução. Vamos imaginar nesse momento que fosse chegar numa locução para a nossa análise ficar mais fácil. Então, eu tenho uma primeira oração, nunca pensei, e tenho uma segunda oração, que fosse chegar a esse ponto, tá? Então, de modo geral, mais simples, mais básico aí, vamos dividir esse período em 2 momentos. Nunca pensei, a primeira oração, e depois que fosse chegar a segunda oração. Beleza? Bom, a próxima estrutura é o seguinte: estou pensando em me refugiar no mundo real. Vamos lá? Estou pensando é uma locução, vamos marcar como uma ação, uma oração, e refugiar a segunda oração. Beleza? Então, como é que a gente faria a divisão desse período? Estou pensando, primeira oração,
em me refugiar no mundo real, segunda oração. Então, percebam, vejam que nesses dois exemplos, né, colocados aqui na questão 2, nós estamos diante de dois períodos, claro, foram cortados, ok, mas da forma que tá aí, né, dois períodos e cada período com duas orações, beleza? Segunda pergunta que eu vou fazer, a relação entre essas orações é uma relação de coordenação ou uma relação de subordinação? Vamos voltar um pouquinho? Coordenação, se as duas orações estão completas sintaticamente, certo? Ou seja, a primeira oração independe da segunda no que diz respeito à sintaxe, não à semântica. Se está no mesmo período é porque tem relação entre elas de sentido. Agora, de sintaxe, lembrando que sintaxe é estrutura. Então, vamos embora. A segunda oração em relação à primeira, se ela é um termo sintático que falta na primeira, seja um sujeito, um objeto, um complemento, um predicativo, nós vamos dizer então que ela tem uma relação de subordinação. Se a segunda oração em relação à primeira não é nada, a primeira está com sujeito, verbo, enfim, completa. A segunda está com sujeito, verbo, completa também. Elas têm essa relação de independência, então nós vamos dizer que elas são orações coordenadas. Beleza? Então vamos analisar aqui rapidinho. Considerando que... calma, desculpa. Nunca pensei, parou aí, primeira oração. Gente, quem pensa, pensa algo, certo? Então, toda a segunda oração que fosse chegar a esse ponto é um termo sintático do verbo pensar. Beleza? Então, é um período composto sim, porque tem mais de duas orações, e a segunda oração é um termo sintático que falta para a primeira. Melhor dizendo, a segunda oração é o termo sintático do verbo pensar. Então, a primeira relação, nós temos uma relação de subordinação no primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Estou pensando em me refugiar no mundo real. Estou pensando... parou aí. Primeira oração, estou pensando. Quem pensa, pensa em algo. Então, esse em me refugiar no mundo real, essa segunda oração, ela também será um termo sintático da primeira oração. Ela será um termo sintático que completa o verbo pensar. Legal, né? No primeiro e no segundo exemplo, a gente está diante do mesmo verbo, trazendo transitividades diferentes. Beleza? Então, tá bom. Todo mundo entendeu? Bonitinho, direitinho. Estamos diante, então, de dois exemplos de dois períodos compostos. E nos dois períodos, pessoal, a relação deles é de subordinação, tá? Então, vamos seguir aqui na letra A. Considerando que cada fala constitui um período, que foi o que a gente acabou de analisar, responda: quantas orações há em cada período? Então, primeiro período, aqui, a primeira bolinha, duas orações. Justificativa, tenho duas ações verbais. A primeira, pensar, né? Pensei. E a segunda, uma locução, fosse chegar. No segundo exemplo, nós temos também, um período composto também por duas orações, porque duas ações verbais, a locução estou pensando e o verbo refugiar, ok? A justificativa da resposta é porque nós temos aí em cada período duas ações verbais. Letra B, trata-se de períodos simples ou compostos. Como colocamos aqui, os dois períodos são compostos porque cada um é composto por duas orações. Letra C, trata-se de períodos simples, já foi, desculpa. Letra C, se lida isoladamente nessa única frase, a forma verbal fosse chegar, pode apresentar mais de uma possibilidade de sujeito, dependendo do sentido que a Joaninha assuma no contexto. Levante hipóteses, quais são esses sujeitos? Nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Quais são os dois sujeitos para fosse chegar a esse ponto? Eu, no caso ela, né, desculpa, ela, Joaninha, fosse chegar a esse ponto, ou no caso as coisas, a situação, o contexto, a vida, a realidade, não a realidade não, a vida, o contexto, fosse chegar a esse ponto, tá? Então são as duas possibilidades de sujeito, anotaram aí? Uma das possibilidades do sujeito é ela, Joaninha, eu falei eu porque estava em primeira pessoa, tá? Desculpa, eu não sou Joaninha, voltando. Então, ela fosse chegar, então ela, Joaninha, e a outra possibilidade de sujeito, a vida, a situação, o contexto, beleza? Vamos agora, crianças, à questão 3.
Sobe um pouquinho, questão 3, volta, professora, questão 3. Observe como ficam os enunciados abaixo com a substituição da segunda oração pelo pronome substantivo isso. Nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Transformaria, ficaria, nunca pensei isso. Pessoal, qual que foi a transformação? Nós pegamos toda a segunda oração, toda a subordinada que fosse chegar a esse ponto e transformamos na palavra isso. Então, ficaria, nunca pensei em chegar isso. Olha o segundo exemplo. Estou pensando em me refugiar no mundo real. Estou pensando nisso. Respeita, ao invés de ficar o isso sozinho, pessoal, por causa da preposição aqui em, na contração vira nisso. A gente precisa respeitar a preposição. Até porque a preposição não depende da contração ou não. A preposição, ela aparece no período devido à regência do verbo. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom, vamos seguir. Letra A. Qual é, nos enunciados, a predicação das formas verbais pensei e estou pensando? Lembrando que predicação é transitividade, tá bem? Então, quem pensa, pensa algo. Então, o pensei é verbo transitivo direto. Na segunda, quem pensa, pensa em algo. Vejam que o verbo pensar pode assumir diferentes predicações de acordo com o contexto, tá? Então, no segundo período, quem pensa, pensa em algo. Ele vai ser um verbo, a predicação é verbo transitivo indireto, certo? Então, vamos colocar aí como letra A a resposta no pensei, verbo transitivo direto, e no estou pensando, verbo transitivo indireto. Letra B. Qual é, nos enunciados, a função sintática dos termos isso e nisso? Então, se o verbo pensei primeiro é transitivo direto, o isso será objeto direto. Se a locução é transitiva indireta, estou pensando, o nisso será o objeto indireto. Letra C. Conclua. Nos períodos compostos, construídos pelos enunciados, qual a função sintática das orações? Que fosse chegar a esse ponto e em refugiar no mundo real. Aí que tá, meninos, olha que legal. Quando a gente tem uma oração ocupando a posição de um termo sintático, ela vai ter a mesma função sintática daquele termo. Tá certo? Então, quando eu coloco pensei isso, o isso é objeto direto. Quando eu coloco pensei que fosse chegar a esse ponto, a oração que fosse chegar a esse ponto também é objeto direto. Então, o termo sintático, isso, e a oração vão ter a mesma classificação sintática. Vamos ver no segundo exemplo. Não estou pensando nisso. O nisso é objeto indireto. Quando a gente deixa a oração no lugar do nisso, estou pensando em me refugiar no mundo real, a oração em me refugiar no mundo real também é um objeto indireto. Então, ela será uma oração objetiva indireta. Entenderam a lógica? Então, o que é o legal das orações substantivas? A gente sempre substitui as orações substantivas pela palavra isso. Aí nós temos duas possibilidades bem legais. Quando a gente consegue substituir a subordinada pela palavra isso, significa que aquela subordinada é sim substantiva. Então, toda subordinada que nós substituímos pela palavra isso vai ser, de fato, uma substantiva. A segunda coisa legal que isso possibilita é que a gente não precisa classificar a oração toda, é só ver a função sintática do isso que a oração terá a mesma função sintática. Então, eu posso pegar uma oração gigantesca e substituir pela palavra isso. Substituir, pá. Já sei que ela é uma oração subordinada substantiva, beleza. E agora, qual é a função sintática do isso? Ah, é objeto direto? Então ela vai ser uma objetiva direta. Não, a função sintática é objeto indireto. Então ela será uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Entenderam? Então o isso, na classificação desse tipo de oração, o isso vai nos ajudar muito, porque ele consegue marcar pra gente tanto que será uma oração subordinada substantiva, quanto a gente consegue fazer uma classificação mais rápida e mais fácil a partir da classificação da própria palavra isso. E depois é só substituir na posição da oração. Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos, professora! Conceituando. Vamos conceituar aqui um pouquinho, deixa eu só ver exatamente qual a página que nós nos encontramos agora, página 37, 36,
Beleza? Professora voltando. Tá, na tira, os enunciados correspondentes às falas do segundo e do terceiro quadrinho constituem períodos compostos por subordinação. Compare-os com períodos simples equivalentes a eles. Nunca pensei isso. Então fica, nunca pensei, verbo pensei, transitivo direto, e isso, objeto direto. Agora, pegando exatamente a fala que está no quadrinho, nunca pensei, fica sendo a oração principal. E a oração que entrou na posição do isso, que fosse chegar a esse ponto, essa oração, fica sendo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque toda essa oração tem função de objeto direto e completa o verbo pensar. Olha o segundo exemplo. Estou pensando nisso, tá? O pensando é verbo transitivo indireto e o nisso, objeto indireto. Oração principal, estou pensando, e oração subordinada, em me refugiar no mundo real. Quando a gente pega o em me refugiar no mundo real, a gente vê que essa oração desempenha papel de objeto indireto em relação à oração principal, estou pensando. Beleza? Nessas comparações, você deve ter notado a forma verbal pensei, é transitiva direta, como nós conversamos, e, portanto, necessita de um complemento, isto é, de um objeto direto. Já a forma verbal estou pensando é transitiva indireta e, portanto, necessita de um complemento, isto é, de um objeto indireto. Nos períodos simples, o objeto de pensei é o termo isso, e o objeto indireto de estou pensando é o termo nisso. Nos períodos compostos, o objeto direto de pensei e o objeto indireto de estou pensando são orações inteiras, que fosse chegar a esse ponto e me refugiar no mundo real. As orações que são objeto direto e objeto indireto, assim como o sujeito, predicativo, complemento nominal e aposto em períodos compostos equivalem a nomes e, por isso, são classificadas como orações substantivas. A substituição de uma oração subordinada substantiva pelo pronome demonstrativo isso é um artifício que costuma ser útil para verificar se ela é substantiva ou não. Então, foi exatamente o que eu comentei com vocês, meninos. A gente pega o pronome isso, a palavra isso, tá? Não vamos nem categorizar o isso aqui pra gente não se perder. A gente pega a palavra isso e substitui na posição da oração. Quando a gente substitui, fica mais fácil a nossa... Primeiro, a gente já determina que é uma oração subordinada substantiva. Depois fica mais fácil, né? Como a própria Joaninha disse aqui, ó. Um artifício que costuma ser útil para verificar se é substantivo ou não. E mais, a classificação sintática do isso ajuda também, que é mais fácil de visualizar, para a gente poder classificar também a nossa oração. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Pessoal, olha só. Então, eu vou deixar para vocês uma atividade de casa, tá? Pra gente corrigir na próxima aula. Vocês farão para mim, deixa eu verificar aqui só rapidinho, bonitinho, exatamente as páginas. Vocês farão para mim a página 39, 40 e 41. 39, 40 e 41 desse mesmo livro, obviamente, tá? Pra gente corrigir na próxima aula, beleza? Aí, a próxima aula a gente vai fazer o seguinte, isso mesmo, 39, 40 e 41. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais dessas orações substantivas, tá? Vamos partir para a classificação dessas orações e após explicar para vocês direitinho o conceito da classificação, nós vamos corrigir esses exercícios que eu estou solicitando para vocês, tá? Então, por favor, não deixem de fazer exercícios 39, da página 39, 40 e 41, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Ó, não esquece de fazer não, ok? Beijo, pessoal, até mais. Tchau, tchau.